Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear, em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. A paz do Senhor para todos os amados irmãos da EBD, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Monte Sião. Hoje estamos findando esta lição do primeiro trimestre, e vamos entrar para o segundo trimestre no próximo domingo, e eu conto com a sua presença. Glória a Deus, para juntos aprendermos a maravilhosa palavra do Senhor. Hoje, lição de número 13, temos como tema: Aviva, ó Senhor, a tua obra. Essa frase, tão conhecida, dita na oração do profeta Abacuque. Eu já convido você a abrir sua Bíblia em Abacuque capítulo 3, dos versos de 1 e o 2, e do 16 ao 19. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Abacuque, capítulo 3, o versículo 1 e o 2 diz assim: Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O versículo 16 ao 19 diz assim: Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subi contra o povo que invadirá com as suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Glória a Deus. Agora vamos orar ao nosso Deus. Deus bendito e eterno, graças te damos por tudo. Toma nossas vidas em tuas mãos, Senhor, que o teu Espírito Santo continue ministrando a aula, que possamos aprender da tua parte, Deus, neste dia tão maravilhoso, Deus, nesta manhã de domingo, para a glória do teu nome. Receba a nossa oração, repreenda todo o mal, possamos ser tocados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O texto áureo vai ser Abacuque 3:2, que diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Verdade prática. E a vontade de Deus, ela prevalece. Qual é? É avivar a sua obra nesses últimos dias, até que o Senhor Jesus Cristo venha. Glória a Deus, buscar a sua igreja. E a palavra-chave, avivar. Glória a Deus. Nesta última aula, iremos estudar, a oração, essa clássica oração do profeta Abacuque,
conhecido como profeta do avivamento, né? Foi o único profeta que claramente tem escrito na Bíblia que ele clamou a Deus por avivamento. A introdução. O clamor do profeta por um avivamento. Esse clamor do profeta, né, ele diz: aviva, Senhor, a tua obra. Glória a Jesus. No meio dos tempos, no meio dos anos, a notifica. Esse clamor de avivamento, ele deve ser o clamor da igreja nesses últimos dias. É o que nós precisamos urgentemente estar fazendo nas nossas orações, clamando a Deus por avivamento. E a gente vai ver isso, porque isso no decorrer da lição. O primeiro ponto, clamor pelo avivamento. E o primeiro subponto diz a intercessão angustiada do profeta. A gente lê essa oração de Abacuque, a gente sente a alma do profeta angustiada, né? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Glória a Deus. Então a gente sente que ele faz uma intercessão angustiada. Glória a Deus. Por quê? Porque ele sofre diante da grande iniquidade de Judá, né? Do povo de Judá. Glória a Deus. Então ele sente que a iniquidade daquele povo ultrapassou todos os limites de tolerância de Deus. Ele sente isso, então ele clama a Deus, né? Ele clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante, né, da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio que via diante de seus olhos. Glória a Deus. Ele vê isto, né? Ele diz assim no versículo 3: Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Glória a Deus. Então, o salmista, ele anela que o Senhor Deus, ele haja com avivamento, que ele mude a situação deplorável de Judá. É o desejo da alma do profeta, né? Senhor, muda, aviva esse povo, Senhor, tira esse povo desse pecado, dessas iniquidades. Glória a Jesus. E o profeta sabia que só através, né? Unicamente através de um avivamento é que o ser humano ele se liberta do pecado. Glória a Jesus. Ele clamou, né? Aparente indiferença de Deus é o segundo subponto. Glória a Deus. Deus agora ele age diferente. Existe uma diferença na resposta de Deus para Abacuque. Glória a Jesus. E Deus age agora diferente, né? Ele agora ele traz uma resposta, glória a Jesus, que não é uma resposta que Abacuque estava esperando, né? Às vezes a gente está assim, orando a Deus, pedindo uma resposta, e não é a resposta que a gente está esperando que chegue para nós. Mas temos certeza que é o melhor de Deus para nós, né? É o melhor de Deus para a obra, é o melhor de Deus para as nossas vidas. Então, existia uma indiferença daquele povo para com Deus. Aquele povo tinha deixado Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, tinha deixado o temor desse Deus, né? E tinha mergulhado numa iniquidade avassaladora. Aquele povo estava assim, né? Deus enviou Jesus Cristo com uma mensagem de amor para salvar o homem. E hoje, glória a Deus, essa mensagem de amor tem sido correspondida? Naquela época Deus levantava os profetas.
para mostrar o seu amor, o seu querer, a sua vontade na vida daquele povo. Eles ouviam? Não. Glória a Jesus. Aí Deus, ele via Jesus Cristo, infelizmente, muitos, glória a Deus, não tem dado a mim essa mensagem da cruz, essa mensagem de amor que Deus quer trazer para nós, de salvação, de libertação. Infelizmente, a maioria vira as costas para Deus, mas haverá um dia em que ele responderá a todos os que desprezam sua palavra. Olha só o que diz Salmos 9:17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. E se esquecer aqui não é, eu estou lembrando, Deus está lá no céu. Não. Glória a Deus. O lembrar que Deus quer a nossa vida, lembrar dele, é um lembrar de atitude. Glória a Jesus. É um lembrar de servi-lo, de agradá-lo. Não adianta lembrar de Deus, eu não vou para o inferno, eu lembro de Deus todo dia, eu digo, meu Deus. Não. Esquecer de Deus é virar as costas para o Senhor, para a verdade bíblica, para o querer de Deus e andar como o mundo anda. Fazer o que o mundo faz e ver como o mundo vive nesse mundo que jaz, que jaz do maligno. Glória a Jesus. E vai chegar um tempo, Salmos 9:17. Os ímpios, quem é ímpio? Quem pratica impiedade, Aqueles que se esquecem de Deus, que não fazem a vontade do Senhor. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Salmos 9:17. Aí a resposta de Deus veio diferente da resposta que Abacuque queria um avivamento para o povo voltar a ser bonzinho. Não. Deus não queria isso. Porque Deus deu chances demais. Irmão, tem seres humanos que Deus deu chance demais. Glória a Deus. Deus não tem mais como tolerar os pecados. A gente está vendo isso com os nossos próprios olhos. Esse ano de 2021 que tinha acontecido de sinais de Deus, de enchentes, de catástrofes. É Deus dizendo, chega, o pecado de vocês está chegando no limite da minha tolerância. Mas mesmo assim, as pessoas continuam pecando contra Deus, virando as costas para o Senhor. A pandemia foi um sinal de Deus dizer, olha quem eu sou, vocês esquecem que eu sou, olha quem eu sou. Não tem dinheiro que salve, não tem posição que liberte vocês dessa enfermidade que foi a Covid. Não tem riquezas, glória a Jesus, não tem classe social. Deus veio se revelar de uma forma extraordinária em 2020. E o povo aprendeu? Não. Poucos, ou quase nenhum. Glória a Deus. Porque infelizmente até muitos que estão dentro da igreja não aprenderam. Nunca vimos uma evasão tão grande dentro dos cultos, da igreja, nos cultos. Glória a Jesus, as pessoas se acomodaram. Em vez de ter despertado, não. Esvaziaram as igrejas, os círculos de oração. Glória a Deus, Então Deus, ele trouxe uma resposta diferente do que Abacuque queria. Glória a Deus. E Deus tem que estar nos mostrando, irmão, que Ele é Senhor, que Ele tem poder, que devemos honrá-lo, respeitá-lo, obedecê-lo. Mas existem aí os carnavais do mundo, como teve, zombando de novo, fazendo o que? Blasfemando de Deus. As pessoas estão esperando o que de Deus? Aí Deus veio. Deus agora resolveu não avivar o povo. Deus agora trouxe os caldeus. Glória a Jesus. Deus usou agora os babilônios. Glória a Jesus. Para vir castigar aquele povo. Levar aquele povo no cativeiro. Mulheres foram mortas, violentadas, jovens mortos, velhos. Deus é mau? Não. Isso é a resposta da própria maldade do homem. Deus não é mau.
Deus é amor, glória a Deus, mas Deus é juiz. Juiz justo, incorruptível, não recebe presente para apoiar pecados de ninguém. Então a maldade vem, não é porque Deus mandou a maldade, Deus matou as pessoas, Deus fez isso com as crianças. Deus não, os nossos pecados. E o profeta Jeremias diz isso. Queixa-se o homem de quê? Queixa-se dos seus próprios pecados. Glória a Deus. É os pecados da humanidade que traz a justiça de Deus. Não é o mal de Deus, que Deus não é mal. Glória a Deus. Mas é a justiça de Deus. Né? Glória a Deus. E foi o que Deus fez. Deus julgou aquele povo através dos babilônios. Cativeiro, morte, espada, humilhação. Glória a Deus. Né? E o chicote dos céus desceu para fazer justiça em Judá. Glória a Jesus. A espada de Deus estava nas mãos dos caldeus. Glória a Jesus. Ainda que parecesse inerte, na verdade, Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos que ele usava os profetas. Deus dá tempo. Às vezes a gente olha assim, Deus não está vendo não esses absurdos que estou fazendo nos carnavais? Deus não está vendo não a pornografia como está? A libertinagem como está? Deus não está vendo? Deus está. Só que Deus está dando tempo, glória a Deus, para que o povo se arrependa. Mas chega um tempo do limite da tolerância de Deus e esse tempo vai chegar na terra, né? Sem sombra de dúvida. Glória a Jesus. O avivamento vem pela palavra. Aquela igreja é avivada, aquele irmão é avivado, fulano é avivado. Como é a vida? Como está andando de acordo com a palavra? De maneira nenhuma. Então esse avivamento não é verdadeiro. O avivamento verdadeiro vem pela palavra. Ouvi a palavra de Deus. Abacuque ouviu a palavra de Deus. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Abacuque 3, versículo 1. A parte A. Ele ouviu a palavra de Deus. Glória a Jesus, né? Deus falou e Abacuque ouviu. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção. Para viver um período de avivamento espiritual, é preciso ouvir a palavra de Deus. Glória a Jesus. Ela está aqui bem perto de nós. Ó. Louvado seja Deus. Quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo. Não só ouvir, mas temer a Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu. Ele diz isso, olha. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Glória a Deus. É preciso ouvir a Deus e temê-lo. Não pode haver avivamento sem temor ao Senhor, porque o temor do Senhor é princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanecerá para sempre. Salmo 111, versículo 10. Está vendo que o ouvir está em obedecer, em temer? Glória a Deus, é o que diz esse salmo. Eu ouvi e obedecem. Todos que têm um bom entendimento obedecem ao Senhor. Glória a Deus. Precisamos ressaltar, porém, que o temor ao Senhor não tem nada a ver com medo e pavor. Eu morro de medo. Medo teve Adão quando pecou. Né? Teve medo, pavor. Não. Não é ter medo, pavor. Deus não é monstro. Glória a Deus. Deus é Deus, soberano, único e fiel. Glória a Jesus. Quando diz temer a Deus, é reverenciar a Deus. Glória a Jesus. É obedecer a Deus. É respeitar ao Senhor. Glória a Deus. O clamor pelo avivamento. Abacuque roga a Deus que avive a sua obra. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável ao povo desobediente, ele agora disse: Senhor, tem misericórdia.
Ele estava clamando por avivamento, mas ele viu que agora Deus iria descer com juízo, justiça, né? Aí ele agora disse: Senhor, tem misericórdia, na tua ira, lembra da misericórdia. Glória a Jesus, né? O profeta fez 3 pedidos a Deus: o avivamento pela obra, que Deus notificasse a obra e que Deus lembrasse da misericórdia na ira. 3 pedidos de oração. Glória a Jesus. E o último ponto: avivamento, questão de vida ou de morte. O clamor pela misericórdia de Deus. Além de clamar por avivamento, Abacuque clamou por misericórdia diante, né, das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação judaica. Glória a Deus. Era uma questão de vida e de morte. Por isso ele lembrou: Senhor, na tua ira, né, ele pediu, na ira, lembra-te da misericórdia. O profeta sabia que diante da decadência espiritual do povo, se Deus não tivesse misericórdia, não sobrava um só judeu, né? O profeta sabia disso, por isso que ele disse: Senhor, lembra, na tua ira, lembra da misericórdia, Senhor. Deus é misericordioso, irmão. Nós temos provado isso todos os dias. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, como diz o Salmo 124, o inimigo já teria nos engolido vivos. Deus é misericordioso, né? Lamentações 3:22, Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E ele ainda completa mais, né? No versículo seguinte ele diz que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Deus é misericordioso. Lembra de Davi? Quando Davi resolveu numerar o povo e Deus mandou o profeta: escolhe 3 coisas. Aí Davi escolheu o quê? Que eu caia nas mãos de Deus, porque ele tem misericórdia, mas nunca nas mãos do homem. Então Davi reconheceu as misericórdias do Senhor. O último subponto: clamemos a Deus. Atualmente podemos afirmar, como podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endemia, né? Glória a Jesus. Em grande parte, não há mais o menor sentimento de vergonha e pudor. As pessoas estão agindo com a libertinagem igual a Sodoma e Gomorra. Ninguém tinha mais vergonha nem pudor. Um bando de homem velho lá na porta de Ló, pedindo que botasse os anjos para fora para eles conhecerem, usando teatros sexuais com os anjos, hein? Na praça pública, sem pudor. Muitas das vezes é isso que nós temos visto em muitos, né? Falta de vergonha e de pudor. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas ela está institucionalizada com apoio legal. É isso que a gente tem visto, né? Há poucos anos, governos culturalmente autoritários incluíram em suas agendas a institucionalização do aborto. Muitos países, aborto está na lei, pode, é lei. O homem faz suas leis para satisfazer seus pecados. Está na Bíblia isso. Além disso, o falso casamento, né, entre pessoas do mesmo sexo, a ideologia de gênero, né, são leis que estão contrárias à vontade de Deus, aquilo que Deus criou. O homem seguindo os desígnios de Satanás, né, os desejos do inimigo. Ainda mais há igrejas que dizem ser cristãs e aprovam essas abominações com o pretexto de que Deus é amor. Deus é amor. Deus ama. Ele ama o pecador, mas Deus aborrece o pecado, né? Quando Deus disse: vinde a mim, glória a Jesus, é para vir, mas o pecado tem que ser deixado. Olha a mulher adúltera de João 8, né?
Mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Eu também te condeno não. Agora tem uma coisa, vá e não peques mais. Jesus estava dizendo ali, eu amo a pecadora, mas o pecado eu aborreço. Glória a Jesus, né? E as igrejas, falsas igrejas, né? Com essa ideologia. A Bíblia, porém, diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Certamente o juízo de Deus não tardará. Salmos 9, 17. Portanto, devemos fazer a mesma opção do profeta Abacuque. Senhor, na ira, lembra-te da misericórdia. Conclusão, assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento, nós precisamos fazer isso com urgência, né? A situação espiritual e moral do mundo está se assemelhando, né, ou até mesmo pior do que nos tempos do profeta Abacuque. Devemos clamar pela misericórdia de Deus, pelos que estão se apostatando na fé e por muitas igrejas que estão aprovando todas as abominações contra Deus. Clamemos ao Senhor, Senhor, avive a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Amém, irmãos? Que nós possamos a cada dia pedir misericórdia ao Senhor e nos libertar daquilo que precisamos ainda ser libertos, em nome do Senhor Jesus. Busquemos ao Senhor. Infelizmente, essas redes sociais têm tomado o tempo do crente, têm embaraçado muito o crente. Que nós temos que ter muita vigilância para não sermos embaraçados com o negócio dessa vida, como disse Paulo a Timóteo, né? Timóteo, tu és soldado de Jesus Cristo, então cuidado para não te embaraçar com o negócio dessa vida. E tem muita gente embaraçada. Que Deus tenha misericórdia, liberte, salve, transforme e que mude a nossa vida também. Vamos orar, irmãos, agradecendo ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por mais uma escola bíblica, Senhor. Deus, aviva a tua obra, Jesus. Meu Senhor Jesus Cristo, ajuda a tua igreja, Deus. Dá desejo de fazer a tua obra, de estar nos cultos, de estar fazendo o teu querer. Abençoa as nossas vidas, possamos ter uma vida de leitura bíblica, de oração, de jejum, de vigilância. Jesus, tenha misericórdia dos nossos, do teu povo, para a glória do teu nome. Fica conosco e aplica a tua palavra em nosso coração, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. A paz do Senhor para todos e até a próxima EBD, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião.